Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima o céu lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, continuamente perante mim, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, porém tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O salmo que nós lemos fala da essência do culto a Deus. Fala de Deus como juiz, que julga os diversos tipos de adoradores. Alguns anos atrás, esteve aqui na Igreja Presbiteriana de Rodrigo Moura, o reverendo Antônio Sperber, parente da irmã Isaura. Eu saí daqui para ir para as Linhas, encontrei ele 7 horas da manhã lá na casa do Eliseu. Falei, fica lá na igreja, faz os filhos falam e prega, porque eu vou estar para as congregações. E eu falei para ele, em 1978 eu ouvi o senhor falar o que é culto. O senhor disse, culto não é apenas uma liturgia, um programa de culto. A pessoa pode ir à igreja, cantar, orar, ouvir a palavra de Deus e não adorar a Deus, e não oferecer um culto agradável a Deus. Mas o verdadeiro culto é o coração na presença de Deus. Quando nós vamos à casa do Senhor e nós abrimos a nossa alma para ter um encontro com o Senhor, nós buscamos a Deus de todo o coração, nós louvamos a Deus com hinos e cânticos, com o coração voltado para glorificar a Deus, e nós ouvimos a voz de Deus para aplicar a palavra de Deus em nossos corações. Esse texto fala que Deus é o juiz que julga o seu povo. É um texto, amados irmãos, de juízo. É um texto que lembra a festa dos tabernáculos, que a cada 7 anos, quando eles comemoravam a festa dos tabernáculos, o livro da lei era explicado, como nos dias de Neemias, quando Esdras leu o livro da lei de 6 horas da manhã até meio-dia. E lembra que o povo deve estar atento para ouvir e para obedecer. Deus é o juiz.
está convocando um tribunal, está convocando o seu povo. Quando nós pensamos em um juiz, lá no tribunal o juiz é chamado de meritíssimo, que significa muito digno, merecedor de honra. É um grau superlativo da palavra merecido. E aqui o Salmo começa, amados irmãos, usando 3 títulos para o Senhor. Fala o poderoso, o Senhor Deus. Lá no livro de Josué, capítulo 23, também aparece uma vez quando os israelitas que estavam na Transjordânia foram acusados de apostasia. Eles então clamaram ao poderoso Senhor Deus, dizendo que eles ficaram ali na sinceridade da alma e do coração deles. E neste salmo, Deus fala alternadamente de 3 maneiras, através de 3 vozes. Primeiro, como o Santo de Deus. Versículo 2 diz: desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Deus é santo, e esse verso lembra para os israelitas aquela cena em que Moisés traz a lei de Deus, e Deus está no Monte Sinai, o monte treme, há relâmpagos, há fumaça, e o povo fica apavorado, o povo fica com medo quando Deus está falando. Então eles dizem para Moisés: não fale Deus, mas fale o Senhor conosco. Transmita, Moisés, a palavra do Senhor para nós, e não Deus, porque eles ficaram com medo do poder extraordinário e grandioso de Deus. Eles viram que Deus é santo e justo. E, amados irmãos, o Deus que é santo e justo diz que Ele vai fazer juízo pela casa de Deus. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele toma os céus e a terra como testemunha contra o seu povo, por causa do pecado do seu povo. E Ele chama o seu povo de um povo que é santo, que é escolhido dele, com quem Ele fez aliança e que oferece sacrifícios a Ele. É o seu povo que não está obedecendo a Deus e adorando da maneira que Deus ensinou para adorar. Ele começa então o juízo contra o seu povo e apresenta acusações a 2 tipos de pecadores aqui, amados irmãos. Primeiro, ao formalista ritual, aqueles que apresentavam um culto que era dentro do ritual, tudo que eles faziam era certo. Eles cantavam, eles ajoelhavam diante de Deus, eles levantavam as mãos diante de Deus. A forma de adorar era correta, mas o coração estava longe de Deus. Mas eles interpretavam mal os propósitos de Deus, porque o povo se esqueceu da palavra de Deus, porque o povo se esqueceu da natureza de Deus e começou a olhar para os deuses vizinhos. Confundiram a natureza do seu Deus com os deuses de outros povos. Deus fala: escuta, povo meu, que eu vou testemunhar contra vocês. O Deus que é juiz, que toma o céu e a terra por testemunho, Ele diz que Ele vai testemunhar contra o seu povo, porque este povo começou a olhar para o seu Deus não como Deus criador dos céus e da terra, como Deus santo, todo-poderoso, mas como um Deus formado à imagem e semelhança dos homens. Então eles pensavam que traziam sacrifícios a Deus para que Deus ficasse mais rico. Quanto maior os sacrifícios, mais rico era Deus. Eles pensavam que com os seus sacrifícios Deus se alimentava e Deus matava a sua sede. Assim os outros povos pagãos, entendiam que eram seus deuses.
Quanto maior o número de sacrifícios, mais rico é Deus. Quanto mais alimentos, mais farto é Deus. Mas o Senhor diz para o seu povo, e volta a mente do povo a Gênesis 1, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fala que não repreende pela forma de culto, mas repreende pela maneira errada que eles compreendiam quem é Deus. No verso 10 ele diz, não, pois são meus todos os animais do bosque, as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pulam do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Nós não oferecemos culto a Deus, amados irmãos, para Deus ser mais glorioso, para Deus ser mais perfeito, para Deus ser mais misericordioso, para Deus ser mais justo. Ele é perfeitamente justo, Ele é perfeitamente misericordioso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós oferecemos culto como uma resposta da manifestação da graça de Deus em nós, uma resposta de gratidão por quem Deus é, amados irmãos. Por isso, no verso 14 diz, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Quando ele repreende aqueles que adoram a Deus dentro dos rituais do Antigo Testamento, mas o coração está longe de Deus, ele chama a atenção para o fato de que a glória de Deus está sendo roubada nos corações daqueles que foram alvos da misericórdia de Deus. De que maneira nós glorificamos a Deus? Deus fala no verso 14, através de sacrifícios e ações de graças. Como que um israelita oferecia sacrifício de ações de graças? Trazendo sacrifícios de cordeiros, de animais, de touros à casa do Senhor. E hoje, como nós oferecemos sacrifícios de ações de graças? Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor e ao fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando Jesus encontrou-se com a mulher samaritana, e a mulher samaritana desviou o assunto para forma de culto, aonde deve ser o culto, Jesus disse, vós adorais aquele que não conheceis. Muitos adoram a Deus sem conhecê-lo, sem saber que Ele é todo-poderoso, sem saber que Ele é misericordioso, que Ele é Deus de compaixão, sem saber que Ele é santo. Às vezes, tendo conhecimento de que é santo e perfeito, se esquecem e por isso não glorificam com o coração grato através da pessoa de Jesus. Jesus disse para aquela mulher, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e a adoração verdadeira só pode ser oferecida através de Jesus Cristo, o nosso mediador. Mas nós somos chamados a glorificar a Deus também, amados irmãos, através da obediência. Por isso Deus fala para o povo, cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Não adianta oferecer culto de adoração se o coração está longe, se no dia a dia desobedeces a palavra de Deus, se não cumprimos os votos que fazemos ao Senhor, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador e prometemos ser fiéis ao Senhor e obedecer a sua palavra e honrar o seu nome com a nossa vida. Nós glorificamos o Altíssimo quando nós invocamos a presença de Deus. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E muitos do povo de Deus têm invocado outros deuses, têm invocado outros meios, ao invés de confiar no Senhor e na sua graça. E é através da invocação do nosso Deus, através do nome de Jesus, que nós encontramos, amados irmãos, a salvação. Nós encontramos
a bênção de sermos filhos de Deus, de sermos alvos constantes da proteção do Pai Celestial. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. O seu nome está rolado no livro da vida. Deus contende com aqueles que oferecem um sacrifício ritual, que fazem um culto a Deus dentro do ritual, mas o coração está longe. O coração não percebe, não compreende a essência, a natureza do Deus Santo, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é misericordioso. Mas há um outro grupo de pessoas e de adoradores que Deus contende neste salmo. São aqueles que fazem uma confissão de fé, mas aqueles que vivem uma prática completamente pecaminosa, uma prática ímpia. Por isso no verso 16 ele diz: mas ao ímpio, diz Deus, de que te serves repetidos os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Nós vivemos num país que muitas pessoas se dizem cristãos, amados irmãos, mas o salmista, ele lista aqui alguns dos pecados que acontecem no meio do povo de Deus. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. Crentes envolvidos em corrupção. Crentes que pensam que são crentes, que dizem que são crentes, mas que se alegram com o roubo, com o furto, com o espírito de vingança, com a destruição do outro. E aos adúlteros te associas pessoas que professam fé, mas têm uma vida completamente imoral, distante de Deus. Soltas a boca para o mal, aqueles que quebram o 9º mandamento. E aqui está listado aqueles que quebram o 7º, o 8º e o 9º mandamento. Aqueles que difamam, que acusam, que fazem fofoca de outras pessoas e com isso demonstram a sua falta de amor ao próximo. E pensam assim: está tudo bem, porque estão fazendo isso, estão vivendo assim, mas Deus está em silêncio. Deus não responde. Parece que Ele consente com o pecado. E no verso 21, o próprio Deus diz: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era tão igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Às vezes nós olhamos, amados irmãos, para a cidade, nós olhamos para a nação, nós olhamos para algumas pessoas que frequentam igrejas, mas têm uma vida ímpia, uma vida torta, e pensamos: parece que Deus está em silêncio. Parece que aqueles que projetam o mal prosperam no seu mau caminho. Parece que Deus não age, mas Deus age. Mas Deus intervém. Deus é um Deus presente. Há um livro que foi traduzido como Deus que se revela. O título original dele é Deus não está em silêncio e Ele fala. Deus fala e não está em silêncio. E quando Ele fala, Ele age, amados irmãos. Na palavra de Deus, quando Deus fala, Ele intervém, porque a palavra de Deus é viva e é poderosa. Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Deus disse para Abraão: a sua descendência vai para o Egito, mas a sua descendência vai voltar para Canaã. Deus falou por meio dos profetas: o meu povo vai para a Babilônia e vai ficar 70 anos. E Jeremias foi um dos profetas que ficou ali quase que sozinho, profetizando e sendo considerado um traidor do povo, por profetizar que o povo ia para a Babilônia. Foi lançado numa cisterna com 30 metros de profundidade, quase morreu. Um assessor do rei chegou ao rei e pediu para salvar Jeremias. A palavra se cumpriu.
Daniel leu na profecia de Jeremias que ia ser 70 anos, orou a Deus, e o rei Ciro assinou o decreto para o povo voltar para Jerusalém. Deus fala e age, amados irmãos. Parece que ele está em silêncio, mas quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Ele considera todas as coisas que nós fazemos. Por isso ele diz aqui: pensavas que eu era teu igual, eu consentia no pecado, mas eu te arguirei, porém tudo à tua vista. O salmo termina, amados irmãos, com um apelo muito grande: considerai, pois, isto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Deus traz, amados irmãos, uma advertência para aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas com a prática pecaminosa. Ele fala: considera o que você está fazendo, volta para Deus, deixa o seu pecado, porque você vai morrer, e a sua morte pode ser uma morte indigna. Quando fala aqui no versículo 22, para que não vos despedace sem haver quem vos livre, para um israelita não ter uma morte, um sepultamento digno, era a pior maldição que podia existir. Quando nós lemos na palavra de Deus lá sobre o rei Acabe e a rainha Jezabel, profecia que foi feita, e vieram cães e se alimentaram do seu corpo, pior tipo de morte que pode ter a nossa vida. Então Deus está advertindo o seu povo para corrigir a sua vida, para voltar-se para o Senhor. Ele é misericordioso, mas Ele é um juiz justo, amados irmãos. Ele chama a atenção: não ofereça apenas culto da boca para fora, mas na segunda-feira, na terça-feira, na nossa vida diária, no nosso relacionamento uns com os outros, no nosso trabalho, a nossa vida tem que ser também uma vida de culto, tem que ser uma vida que glorifique, uma vida que honre ao nosso Deus, com a nossa obediência sincera à palavra de Deus, amados irmãos. Mas eu queria concluir esta mensagem pensando nos irmãos, na igreja. Aqui é uma palavra dura para muitos que estão com um pé na igreja e um pé no mundo, como a gente diz, né? Mas nós sabemos que não tem jeito, que você está com um pé no barco e com um pé no outro barco. Você só pode estar com os dois pés no barco só, porque você não vai conseguir ficar de pé. Você está aqui, na igreja do Senhor Jesus. Você pertence ao povo de Deus. Você foi chamado para ser santo, irrepreensível, para viver para Deus, para honrar a Deus, para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Lá fora, as pessoas nos tentam e falam: olha, domingo você é religioso na igreja, mas aqui no trabalho, olha, aqui na nossa vida diária, né? Aqui a gente age desse jeito, sempre fizemos desse jeito, então vamos continuar agindo dessa maneira. Nós somos chamados a ser firmes, amados irmãos. As pessoas fazem daquela maneira, mas o povo de Deus faz da maneira que Deus nos manda, da maneira que Deus nos ordena. O povo de Deus vive de conformidade com a palavra de Deus. O povo de Deus é um povo santo, chamado para ser santo, para viver em santidade, para honrar e para glorificar a Deus, para ter uma vida de gratidão a Deus e para ter uma vida de confiança no Senhor. Quando somos tentados para o pecado, amados irmãos, somos ao mesmo tempo encorajados pelo Espírito Santo a sermos firmes. Nesta manhã, quando nós estudamos Esdras 4, aprendemos que Zorobabel foi firme. Quando os samaritanos quiseram se associar para a construção do templo, falou assim: vocês não têm parte conosco. Nós não vamos nos misturar e nos deixar influenciar por aqueles que querem sabotar a casa de Deus. Vamos permanecer firmes, amados irmãos. Permaneçam firmes em Cristo Jesus. Vinícius, permaneça firme
Senhor, como você tem permanecido até aqui. Há novos desafios para a sua vida de trabalho. E nesses desafios há muitas tentações para desonrar o nome de Jesus. Mas confie no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, espere nele, e você vai fazer o que esse salmo diz. Você vai oferecer ações de graças ao Senhor, como faz nessa noite, e vai continuar glorificando a Deus através de uma vida de santidade, de uma vida honrada, de uma vida de fidelidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe e Ele nos fortaleça.